partir de agora você conosco, estamos chegando com mais uma edição do programa Mulheres aqui pela Imagem da Cidade. Eu sou Denise Bichman e mais uma vez estamos juntinhos com esse programa especial feito com muito carinho por mim e pela nossa equipe e ao mesmo tempo recebendo sempre convidados importantíssimos que fazem a diferença nessa aproximação com você, aí do outro lado, recebendo sempre aqui os nossos programas. O nosso primeiro assunto hoje aqui no programa Mulheres, ele passa pela terceira idade, mas é um envolvimento que vai sim se estender para toda a nossa cidade. É um diagnóstico que está sendo elaborado, está sendo realizado aqui em Blumenau, que quer conhecer, quer entender melhor o diagnóstico social envolvendo os idosos da nossa cidade. Para apresentar esse trabalho e entender como ele vai também ser colocado em prática, como é que vai ser esse envolvimento da sociedade, a minha convidada, Alessandra Fandaruf Bonelli, que é assistente social e coordenadora da equipe de apoio aos conselhos da CEMUDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de Blumenau. Seja bem-vinda, Alessandra. Tudo bem? Obrigada, Denise. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Estaremos conversando, então, sobre o diagnóstico da população idosa do município de Blumenau hoje. Pois é, e a importância, ou pensar sobre um projeto como esse, uma ação como essa, um engajamento como esse, que envolve a Prefeitura, envolve a FURB, a Universidade Regional de Blumenau, e tem como alvo justamente entender, compreender quem são os idosos, como vivem os idosos, o que fazem, né? Qual é essa referência da população idosa aqui na nossa cidade. Estamos nesse momento em que fase desse diagnóstico? Iniciamos agora a etapa de coleta de dados em algumas instituições, em algumas ILPIs, que a gente chama, que são mais conhecidas como casas de acolhimento para idosos. Então, estão sendo feitos testes agora desses instrumentais que vão ser utilizados. Como que surgiu o diagnóstico da população idosa no município de Blumenau? Então, quem trouxe essa ideia, que é promovendo, né, essa ação, é o Conselho Municipal do Idoso, né, que está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social, então através da Prefeitura e do Conselho Municipal do Idoso, os conselheiros acharam importante realizar essa ação, né? Conhecer qual é a demanda que o município tem em relação à população idosa. Quantos idosos nós temos no município, quais são as principais vulnerabilidades, quais são os serviços que precisam melhorar para que a gente consiga atender da melhor forma possível essa população. Blumenau já é conhecido, né, como uma cidade aí pioneira nos seus serviços para a população idosa. Nós temos a Secretaria da Família, a Profamília, que realiza um excelente trabalho. Porém, nós precisamos saber quais são as necessidades dessa população. E aí, para conhecer um pouquinho mais, então, o Conselho Municipal do Idoso deliberou, então, por financiar essa ação, esse diagnóstico, essa pesquisa, para que a gente tenha esses dados. E nessa pesquisa, nesse momento, sendo direcionada, então, para esses idosos que estão nessas casas, nesses locais especiais, ela leva em conta que tipo de observação para pensar, para olhar para esses idosos propriamente? Serão duas etapas da pesquisa. A pesquisa institucional e a pesquisa campo nas residências. Então, essa pesquisa institucional é para saber os serviços que estão sendo ofertados, como que eles são desenvolvidos. Então, se o idoso está satisfeito no local onde ele está, se ele está numa casa de repouso, ou se ele participa de um programa de alguma secretaria governamental, se ele é bem atendido, se é suficiente aquela quantidade de dias que ele participa, por exemplo, o idoso que participa de um grupo, se ele gostaria de participar mais vezes na semana, ou se ele gostaria de que esse grupo fosse mais próximo da casa dele. Nós temos um serviço importante através da Secretaria de Saúde, que é o Centro de Saúde do Idoso. Então também vai ter essa pesquisa junto aos serviços de saúde, aos serviços da Secretaria de Assistência Social. Nós temos os CRAS, os CREAS, que atendem também um número grande de idosos através de grupos e atendimento especializado. Então vai ser verificado, né, como que o idoso se sente hoje sendo atendido por essa rede de atendimento, e também aquele idoso que está em casa, que às vezes não tem vontade ou não conhece para sair da sua casa e participar de uma atividade coletiva. Então vão ser feitas essas duas etapas. A coleta institucional e a coleta também dos idosos que estão nas suas casas.
E nesse momento, quando estiverem visitando esses idosos que estão nas suas casas, como é que vai ser essa visita? Até para orientar quem nos acompanha agora, porque isso é importante. Até porque, assim, é necessário vocês terem essas respostas, mas ao mesmo tempo é necessário segurança para todos que estarão envolvidos com essa pesquisa, com esse questionário, né? Como é que vai ser esse contato, essa aproximação com a residência, isso no caso envolvendo os idosos? Com certeza, Denise. Vai ser feita uma ampla divulgação no município sobre o diagnóstico da população idosa. Então, no mês de setembro, inicia-se então esse processo de coleta de dados nesses 35 bairros do município e vai ser feita uma ampla divulgação referente à roupa que o entrevistador e os alunos da FURB vão estar usando, o crachá, vai estar sendo elaborado uma logo de identificação, que é uma borboleta, e essa logo vai ser amplamente divulgada. Os estudantes vão estar apresentando um aplicativo, então está sendo elaborado um aplicativo, e aí essas informações então vão ser digitalizadas no momento, né, para que já tenha esse banco de dados. Mas é importante, né, que quando o idoso receba o entrevistador na sua casa, que verifique, né, se realmente é essa pessoa que está com o crachá, enfim, com todas as informações que vão estar sendo divulgadas pelo município. Daqui a pouco a gente reforça então essas visitas que estarão sendo feitas agora em setembro, né? Esse diagnóstico sendo levado realmente ali na casa do idoso. Mas agora a gente queria poder entender, por exemplo, dentro da CEMUDES, né? Essa gerência que você coordena, que você está à frente, e esse olhar especial para a pessoa idosa, sem deixar de lado a família como um todo. Mas aí tendo ali também a pessoa idosa sendo assistida, sendo acolhida, sendo atendida. De que forma então é essa relação da CEMUDES com os idosos de Blumenau? A nossa gerência de apoio aos conselhos, ela assessora tecnicamente e administrativamente 6 conselhos. Então, são 6 conselhos assessorados. E hoje a gente veio falar especial do Conselho Municipal do Idoso. Então, ele é formado por conselheiros governamentais e da sociedade civil, então tem representantes de entidades que participam do conselho e representantes das secretarias. E esse grupo de conselheiros se reúne e discute a política do idoso no município. Então, nós temos várias pautas que são discutidas, como vocês, como a gente está falando aqui um pouquinho do diagnóstico do idoso. Então, esse conselho ele tem um fundo, ele tem um recurso, e a partir desse recurso ele desenvolve algumas ações. Uma delas é o diagnóstico que vai ser feito. A CEMUDES tem um amplo atendimento ali em relação à população idosa. Então, nos CRAS, né, nós temos o serviço do Básica no Domicílio, temos o PAIF, que também, né, atende a integralidade da sua família e que, na sua maioria, tem idosos também. O CREAS também tem os serviços especializados que atende o idoso, e o Conselho Municipal do Idoso ele recebe também denúncias. Então, o idoso muitas vezes está institucionalizado, existe algum problema que a família identificou, então esse conselho também recebe denúncias, verifica, faz visita nas instituições para verificar que aquela denúncia que a família trouxe, se é legítima ou não, né? Se tem alguma forma de auxiliar, de orientar a entidade, a casa de acolhimento ou a família, para que ache então a melhor forma de atender ali, pensando sempre na qualidade e na garantia dos direitos dos idosos. Quando a gente fala em idosos aqui de Blumenau, a partir de quantos anos? 60 é o mínimo, né? Mas ali para frente, como é que a gente pode pensar nesse idoso da nossa cidade, que cada vez mais está presente junto à sociedade, leva a sua vida quase dentro da normalidade, até mesmo muitos no próprio ainda mercado de trabalho, mas aí olhando assim, aquele idoso mais experiente chega a quanto nesse contato que vocês fazem também? De acordo com o Estatuto do Idoso, né? A partir de 60 anos é idoso, né? Então, fez 60 anos, já entrou para a população idosa, né? Já vai entrar no diagnóstico do idoso. E nós atendemos várias faixas etárias acima, né, de 60 a 65, então não tem um corte específico para a gente delimitar, né? Mas sim, tem idosos com 80, 70, tem idosos que a secretaria atende que são idosos frágeis, né? Que são aquele idoso
idoso que ele não está mais ativo, que muitas vezes a família tem a dificuldade de cuidar, de prestar o cuidado. Hoje, a grande maioria das famílias trabalham e muitas vezes o idoso acaba ficando sozinho. Então, a equipe da CEMUDES, com assistentes sociais, psicólogos, orientam as famílias, então, de que forma, da melhor forma para atender também a necessidade daquele idoso e para que aquele idoso não tenha um direito seu violado. A questão, é importante a gente falar também da expectativa de números de idosos que essa pesquisa vai trazer para o município de Blumenau. Então, está sendo feito o professor Fábio Matos, né, que está à frente dessa pesquisa junto à FURB, e conversando agora há pouco com ele trouxe um número de 56 a 57 mil idosos no município que provavelmente o diagnóstico vai apontar. Então, nós temos um número grande de idosos, né? Se fala muito da questão da pirâmide, que está mudando a pirâmide populacional e cada vez mais a gente está tendo um número de idosos nos nossos municípios. E aí precisa, então, ter esse olhar. Como pensar as políticas públicas para esse público se a gente não sabe aonde a gente precisa qualificar, quais são as principais necessidades, na saúde, na educação ou na habitação, aonde que o idoso realmente precisa de uma atenção. E esse diagnóstico vai trazer isso. A conclusão dele, o final dele, a proposta é essa, de que ele aponte aonde que o serviço público, aonde que a rede de atendimento precisa qualificar a sua oferta ou ampliar os espaços, ampliar números de vagas para atender essa população. O Blumenau trabalha no momento com algum documento semelhante, algum levantamento semelhante, ou é a primeira vez que vai realizar um diagnóstico como esse? É a primeira vez. O município não existe um levantamento assim, um diagnóstico, vai ser a primeira vez, vai ser pioneiro, inclusive no estado de Santa Catarina. Vai ser levado como modelo para outros estados, como referência, porque nós vamos, acho que sair à frente aí na elaboração desse documento. Então, agora, ao longo do mês de setembro, será aquele momento de fazer pesquisa, de visitar, estar pessoalmente frente a frente com os idosos, nas residências, né? E aí tem toda essa orientação, todo esse cuidado, realmente vai ser também divulgado amplamente como será feito, por quem são alunos da FURB, universitários da FURB, e ao mesmo tempo, como é que chegarão a esses idosos? Vai passando de porta em porta, já tem um direcionamento, quem são esses idosos que serão visitados pelos profissionais que estarão envolvidos com a pesquisa? Sim, Denise, já tem um banco de dados dos serviços dos idosos que são atendidos pela assistência social, pela CEMUDES, e também um banco de dados fornecidos pela saúde. Então, está sendo feito esse cruzamento pela FURB. A ideia é fazer uma pesquisa direcionada. Então, está buscando nesses bairros idosos que já frequentam alguns serviços e também aqueles que deixaram de ser atendidos, que há muito tempo já não procuram os serviços. Então, a partir desse banco de dados vão ser entrevistados a partir de setembro, então, esses idosos, principalmente dos serviços de saúde e de assistência social. E após esse levantamento, terminado o mês de setembro, qual é a próxima etapa envolvendo o diagnóstico? Em outubro, nós vamos ter, então, o primeiro momento, a primeira apresentação dos dados de análise desse diagnóstico. Então, dia 2 de outubro, nós vamos lançar o mês do idoso no município de Blumenau e vamos ter um workshop na FURB no período da manhã para profissionais técnicos que estão envolvidos tanto na pesquisa como também que atendem a pessoa idosa no município, e no período da tarde, então, um workshop aberto para que os idosos possam participar, para a comunidade, para que a comunidade conheça um pouquinho mais desse trabalho que está sendo desenvolvido. E aí a gente já vai ter uma parte da pesquisa sendo apresentada. Blumenau, então, dando o exemplo mais uma vez, e ao mesmo tempo é uma forma até de agradecimento, de respeito, de honrar com tudo que também esses idosos já fizeram pela nossa cidade e agora então merecem esse cuidado a mais.
começa em casa, começa pelo seio familiar, mas o município como um todo também oferecendo esse cuidado a mais. Depois com esse diagnóstico concluído, a gente vai ter então uma forma de poder melhorar ainda mais o que aqui já é colocado em evidência no dia a dia. Sim, essa preocupação do Conselho Municipal do Idoso de Blumenau, de ter esse olhar para a pessoa idosa, para que possamos pensar então aí a qualificação desses serviços e identificar quais são as necessidades que nós temos e também, né, de a gente ser assertivo, né, do que já vem sendo tanta coisa boa que já se faz na prestação do serviço para a comunidade. Então, aonde que a gente pode potencializar aí as ações que já são desenvolvidas? E nada melhor do que ouvir os próprios idosos. Com certeza. Que já estão direcionando esse olhar, fazendo esse test drive, digamos assim, com esses serviços, né? Só que assim, a gente também tem muitos idosos que não participam, que não estão ligados diretamente, aproveitando oportunidades como essa. Esses idosos também serão, de uma forma ou de outra, de repente, acolhidos, assistidos, envolvidos com esse diagnóstico? Sim, com certeza. Essa é a preocupação de buscar também esses idosos que estão fora dos serviços, que acabam não participando, ou às vezes a família não consegue trazer o idoso, pensar em estratégias de trazer esse idoso para alguma atividade. Então, pensar atividades que possam ser feitas lá no bairro, mais próximo da residência, que facilite para o idoso. E a gente tem uma grande demanda também de idosos que necessitam de cuidador de idoso, né? Que é aquele idoso que ele é dependente, então ele precisa desse auxílio. Então a Secretaria tem pensado aí várias ações em relação a esses programas, inclusive nós temos o programa de transferência de renda Acolher, que foi aprovado, ampliação das suas metas agora no mês passado. Então nós temos aí um investimento também do município, do Conselho Municipal de Assistência Social, para que a gente tenha esse olhar também para aquele idoso que precisa de um atendimento especializado, que a família muitas vezes não dá mais conta e que o idoso não tem condições financeiras de arcar com aquela despesa, né, daquele cuidador ou de uma casa asilar, enfim. E falando de casa asilar, é um serviço importante, né? A gente chama, são as casas, as ILPIs, porém o olhar é sempre para que o idoso permaneça na sua família. Então, o trabalho da política de assistência social, dos técnicos, é sempre fortalecer o vínculo familiar para que aquele idoso seja cuidado e protegido junto à sua família. A última alternativa é o acolhimento, que é estar numa casa de repouso. Porém, o ideal é que ele esteja no seio da sua família, sendo protegido pela sua família e cuidado ali quando for possível, né? Porque nem sempre é possível. Então, são situações que aparecem diariamente. Pode até saber que tem alguém assistindo essa situação, essa história de vida, e ao mesmo tempo poder contar também com profissionais que podem dar respostas para direcionar para o caminho certo, né? Blumenau agora em setembro de aniversário, então é um presente para a nossa cidade, é um presente para os idosos envolver os universitários da FURB, envolver a nossa comunidade com esse diagnóstico ao longo do mês de setembro. Com certeza muitos serão visitados então por esses universitários. E é um trabalho em conjunto, então um trabalho de várias mãos, do Conselho Municipal, da Prefeitura, da CEMUDES, das demais secretarias que vêm apoiando o projeto, Secretaria de Saúde, Secretaria da Família, Secretaria da Educação e em especial a FURB, que topou esse desafio e tem realizado um excelente trabalho com a equipe, com a professora Cleide, o professor Fábio, que estão aí envolvidos com um grande grupo para realizar então essa pesquisa no município. Muito bom. E já fica o convite, depois com os números em mãos, volte para a gente poder dar sequência e entender melhor como está, como é a prioridade e ao mesmo tempo o que pode esperar a população idosa aqui da nossa cidade depois desse diagnóstico sendo realmente colocado em prática e os números vindo a partir de outubro para frente, né? Obrigada, por estar conosco aqui, foi um prazer te receber e colocar esse assunto também como destaque na nossa programação. Obrigada, Denise, pela oportunidade, e após outubro nós vamos ter aí as informações para a gente voltar a falar um pouquinho mais sobre o diagnóstico da população idosa. Será muito bem-vinda. Obrigada.
Intervalo comercial chegando e o nosso próximo assunto passa pelo momento de compra, venda de imóveis, cuidados com o contrato e mais do que isso também, aquele momento de alugar o imóvel. Também tem orientações pontuais que serão colocadas agora em evidência logo após o intervalo comercial, tá? Eu volto já.